Amém? Aleluia! Então, pode sentar um pouquinho. Sejam todos bem-vindos a essa noite de presença gloriosa do nosso Pai, do nosso Deus. Amém? Aleluia! Nós estamos aqui porque queremos sempre mais, crescer, avançar no conhecimento da palavra do Senhor, conhecer em sabedoria diante do nosso Deus. Então, que bom que você veio, Ana Dita, Leidinha, sejam bem-vindas. Fernanda, Eugênia, Natália, Gabriel Soares e os demais que ainda estão por chegar, Nós vamos dar continuidade com o nosso culto, porque nós honramos a presença de quem já está aqui e principalmente do nosso Pai, que quando nós chegamos ele já estava. Amém? Você crê assim? Aleluia. Todas as vezes que você vem a esse lugar, você tem que vir com essa expectativa. Você não vem para aqui esperar ver se Deus vai vir ou não. Ele vem primeiro, a presença dele está aqui. Há uma unção nesse lugar que, pode mudar situações em nossa vida. Se assim nós cremos quando nós viemos aqui a esse lugar. Amém? Então hoje é um culto de oração, mas antes nós vamos ouvir um pouco a palavra do Senhor e como nós sempre recomendamos, esse é um momento em que você deve, se separar mesmo de todas as coisas que você viveu durante o dia, tudo aquilo que trouxe cansaço, que trouxe inquietação. Esse é o momento de você deixar tudo isso lá fora, Quando você sai de casa, você já pode dar uma ordem para eles ficarem em algum lugar por aí, não na sua casa, porque quando você voltar para sua casa, você volta diferente, e lá não cabe mais estar. Isso é uma coisa constante, amados. Eu sei que nós estamos aqui nesse mundo, e o próprio Jesus, ele falou que nesse mundo nós teríamos aflições, sim ou não? Então, todos os dias nós temos situações que às vezes nos perturba mesmo, nos incomoda, mas chega um momento, uma hora que a gente tem que trazer a memória de quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos, aonde nós estamos, amém? E aí, com isso, nós nos posicionamos, diante da presença do Senhor e damos total liberdade para o Espírito Santo. Nós abrimos o nosso coração, dando lugar para a palavra. Então, nesse momento, eu quero começar orando com você, para que você possa, de fato, sondar, examinar o seu coração, como foi o seu dia, mas que você, se tem alguma coisa que está inquietando você, perturbando nesse momento, é um momento de você mandar, dar uma ordem mesmo, que isso lhe deixe em paz. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua unção, pelo seu Espírito nesse lugar. Nós te louvamos, te agradecemos já nesse momento, rendemos graças a Ti porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos sim, Pai, nessa noite estar aqui para orarmos a Ti. Nós começamos orando agora, nos consagrando, lançando fora tudo aquilo que pode nos trazer cansaço. Eu declaro em nome de Jesus todo cansaço físico, todo cansaço mental, todo espírito de letargia batendo em retirada agora em nome de Jesus, para que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, ouvir, perceber sim, Pai, a Sua presença gloriosa nesse lugar e sairmos daqui diferente da maneira como nós entramos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos aprender um pouco sobre oração? Para que nós venhamos a orar, amados, nós precisamos estar sempre entendendo alguns fundamentos da oração. Eu me maravilho com a palavra de Deus, porque nos dá a garantia de que o Senhor ouve as nossas orações. Mas é qualquer oração? Não, existem meios, maneiras corretas de orar. Infelizmente é uma área também em que as pessoas confundem muito isso. E a palavra do Senhor, Jesus principalmente, eu vou trazer algumas instruções aqui hoje, segundo Jesus, segundo o que Ele nos instruiu, amém? Quantos creem que Jesus foi mestre? Amém? Enquanto Ele estava aqui, Ele fez questão de ensinar, se uma das coisas que Ele mais fazia era ensinar. Então eu quero nessa noite, não falar de mim mesmo, mas compartilhar algo da parte de Jesus, que Ele deixou escrito nos Evangelhos, para que nós venhamos a entender a maneira certa de orar, de como devemos orar. Porque, como eu gosto de falar, amados, nós não devemos perder tempo. Amém? Quantos concordam com isso? Então, todas as vezes que nós viemos a esse lugar,
nós estamos aqui, nós queremos aproveitar o máximo. Não é que é uma perca de tempo você vir aqui, mas se a gente vem aqui e faz as coisas de qualquer jeito, não sabe como faz, vai perder tempo, vai deixar de usufruir do melhor de Deus. Mas quando nós entendemos e aprendemos sobre isso, nós vamos cada vez mais melhorando no que se diz respeito à oração. Amém? Acho que pode desligar esse ar aí para que todo mundo fique mais à vontade. Agora já aquietou um pouquinho. Quando o fogo começar a subir, a gente liga o ar de novo. Mas não para esfriar. É só para deixar você mais agradável. Amém? O fogo do Espírito, o ar-condicionado não pode apagar. Amém? E eu declaro em nome de Jesus que você vai sair daqui afogueado nessa noite. Amém? Porque eu vou trazer algumas instruções. O Senhor, Ele trouxe instruções para os seus discípulos de como deveria se orar. Os discípulos, eles chegam para Jesus e eles dizem que João tinha uma forma de orar e eles perguntam para Jesus como é que deveria orar, né? E Jesus traz uma instrução que nós conhecemos hoje como o Pai Nosso. Até isso, na verdade, Jesus lhe traz umas bases ali, para que dali nós desenvolva a nossa oração. Não quer dizer que a gente só deve orar daquele jeito que está ali, amém? Nós podemos orar sim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, mas nós precisamos entender que cada uma daquelas palavras ali são bases que o Senhor Jesus, né, trouxe para que nós pudéssemos fundamentar. Por exemplo, a primeira palavra, Pai Nosso que estás no céu, ou seja, é você trazer a memória de que seu Pai, né, Ele está no céu, que agora nós temos um Pai que é Pai de todos, e que você sabe que Ele é poderoso, e que você pode ir diante dEle com adoração, reverência. Então, por aí começam as bases para que nós possamos orar. Mas hoje eu não vou falar exatamente sobre a oração do Pai Nosso, quero trazer algumas instruções que a gente encontra à luz da palavra de como devemos orar. A oração é fundamental ou não para as nossas vidas? Sim, é um meio pelo qual nós podemos ter uma conversa, um diálogo com Deus. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que é uma conversa, né? Um diálogo, não é um monólogo. Não é só nós falando, Deus também fala na oração. E uma das coisas que eu acredito que nós talvez tenhamos negligenciado em ouvir Deus falar. Geralmente nós viemos à presença do Senhor, oramos, falamos. Quando Deus diz, espera aí que agora eu vou falar, a gente vai-se embora, né? A gente sabe, o vai-se embora que eu digo é das costas, não continua atento. Então eu já quero dizer para você, mesmo você saindo do culto, daqui da igreja hoje, indo para a sua casa, fique atento. Por quê? Deus vai continuar falando com você. Você veio aqui, eu sei que aqui é um lugar que nós podemos orar em coletivo, né? Mas você pode orar na sua casa também. E Deus vai continuar falando com você lá, amém? Deus não fala conosco só aqui na igreja. Ele vem a esse lugar, Ele cumpre com a sua palavra, que onde estivesse 2 ou mais reunidos no seu nome, ali Ele estaria, ok? Então, independente se é aqui ou se é na casa de alguém, quando nós nos reunimos no nome de Jesus, no nome do Senhor, Ele se faz presente em nosso meio. Mas é comum, amados, todas as vezes que a gente procura pessoas para orar, ou chama pessoas para orar, é comum a gente ouvir das pessoas dizer, eu não sei orar, eu tenho medo de orar, eu tenho vergonha de orar. Mas aí às vezes eu fico me perguntando, por quê? Se é algo que deve ser hábito do cristão, sim ou não? Então eu acredito, amados, que se você tem uma prática de oração em casa, e de repente eu chamo você para orar aqui, você vai orar também, sim ou não? Da forma como você ora em casa, porque é a oração que você sabe fazer. E por isso que nós temos que aprender as formas certas de orar, porque a mesma oração que você fizer na sua casa, você vai fazer aqui também. Então não tem problema. Se há vergonha de pessoas, mas nós estamos em família. Amém? Nós estamos num lugar confortável, você está na casa do seu pai. Eu sempre vejo pessoas quando estão na casa dos seus pais, se sentem à vontade, né? Tem uma liberdade maior. Então nós precisamos trazer à memória primeiro isso, somos filhos. E nós estamos na casa do nosso pai. E nesse lugar a gente tem liberdade para falar com o nosso pai. Mas quantos creem que cada um tem o seu jeito específico de falar com o seu pai, naturalmente falando, né? Um tem uma forma mais direta, um é mais
Eu tenho 2 filhos, né? Um chega mais, pai, não sei o que, rapidinho. O outro chega se encostando, né? Assim, se encostando, meu pai, não sei o que, com todo um jeito. Mas cada um tem uma forma específica de falar que eu entendo. Amém? Então, com o nosso pai também assim. Um é mais expressivo, o outro é mais direto, o outro é mais, Senhor, pai. É mais choroso. E cada um tem o seu jeito. E eu quero dizer para você que a oração, ela é assim. Funciona dessa forma. Você não precisa vir aqui, vixe, o pastor ora assim. Eu não vou saber orar como pastor. Não, você vai orar do seu jeito. Amém? Então, isso é muito interessante. Só que as pessoas dizem, eu não sei orar. E o não saber tem que ser baseado naquilo que é a vontade de Deus, amém? Com relação a isso, essa é a instrução que eu vou trazer aqui nessa noite, alguns pontos aqui para que nós venhamos entender. Mas a forma como você fala não importa, se você chega aqui, se ajoelha, Pai, eu te dou graças em nome de Jesus por tudo que o Senhor fez por mim. Eu sou muito grata, Pai, obrigado. Pronto, orou. E ele vai dizer, meu filho, assim, eu também tenho prazer em te ver me adorando, na minha presença. Então é simples, a oração não é algo complicado, não precisa uma coisa tão, mas para os que gostam de fazer dessa forma também não é nenhum problema. Você só não pode se intimidar de fazer, de vir aqui dizer 2 palavras, falar com seu pai, só porque o outro faz todo um arrudeio, né? Fosse assim, Gabriel estava ruim comigo, porque ele fala de uma forma bem direta. Chega, pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que, meu filho? Às vezes não dá nem tempo, quando eu começo a responder, ele já deu as costas. Já o outro chega, principalmente quando é para pedir um dinheirinho para comprar um lanchinho. Pai, o senhor tem algum dinheiro? Aí eu tenho dinheiro, meu filho. Aí começa, todo arrudeio, digo, sim, eu já sei o que é. Pois é, fica miando ao redor, né, dona Edith? Então, veja que é bem interessante nós aprendermos sobre isso, né? E aí, hoje, eu quero trazer instruções, eu quero trazer 7 ensinamentos que o Senhor Jesus nos deu para que nós viéssemos a orar, de uma forma eficaz, que agradasse ao Senhor. Nós estamos aqui na igreja, mas uma primeira instrução que ele traz é sobre separar um local e um tempo para orarmos. Amém? Nós aqui, a igreja, hoje, nós separamos esse lugar também para proporcionar um momento de oração em comunhão. Nós também separamos esse tempo que vamos estar aqui para estar orando ao Senhor. Mas ele traz uma instrução, independente de ser na nossa casa ou ser aqui na igreja, de como nós devemos orar. E nós vamos ler algumas instruções nos 4 evangelhos nessa noite. Para começar, eu queria que você abrisse lá em Mateus, capítulo número 6, o verso 5 e 6, nós vamos ler ele agora. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, e versículo de número 5 e 6. Eu vou ler na versão ACF, Almeida, corrigida fiel. Ele diz assim, aqui ele vai falar sobre um local, e um tempo para orar. Se você quiser depois ir gravando isso direitinho, a primeira instrução é um local e um tempo para orar. Diz assim, e quando orares, não sejas como os hipócritas. Você percebe que no início aqui da leitura, ele está dizendo que tem algumas pessoas que oram como hipócritas. Sim ou não? Porque ele diz assim, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ok? Aqui uma primeira instrução que é sobre um local. Infelizmente, as pessoas às vezes pegam isso aqui em gesto e dizem que o local de oração é só no secreto, é só em casa. Jesus traz uma instrução que era para a gente não fazer como alguns que oravam em pé
nas sinagogas ou nas esquinas das ruas. Mas o problema era porque eles estavam orando? Não. Por quê? Porque eles queriam aparecer, dizer, olha como eu oro maravilhosamente, olha a minha forma de orar. Então, a esses, Deus diz que eles já estavam recebendo as recompensas dele, que eles queriam era o quê? A admiração do povo e não do Senhor. Amém? Então, ele traz uma instrução que o lugar que você vai orar verdadeiramente é no seu secreto, ou seja, quando ninguém vê e você ora ao seu Pai. Mas isso impede de nós estarmos aqui na igreja orando em pé, adorando a Deus verdadeiramente? Não, ok? Fique tranquilo, fique livre para isso, desde que o propósito de eu estar orando aqui seja a Deus, e não simplesmente para eu mostrar para você como é que se deve orar. Claro que quando a gente está instruindo as pessoas, a forma como eu oro vai ajudando você também a orar, sim ou não? Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja eu não sabia o que fazer. A adoração eu ficava, se botava a mão para lá, se botava para cá. Quando eu vi o povo levantando as mãos, eu digo, é assim. Quando eu vi o povo orando, Pai, em nome de Jesus, digo, opa, a gente ora ao Pai em nome de Jesus. É interessante. Sabe, eu fui aprendendo, pegando as coisas, então a forma que nós oramos também vai ajudar outros também a pegar junto na oração, né? E quando nós oramos, aqui nós entendemos, à luz da palavra, sobre a oração de concordância. Quando nós falamos para que você ouça, é para que você também concorde com aquilo que eu estou orando, que eu estou declarando, e de repente eu possa ouvir o seu amém, para eu entender que você está de acordo também com a minha oração. Sim? Amém? Então, essa é a primeira instrução, um local e um templo para orar. Mas nós, aqui a palavra do Senhor está dizendo que Ele nos recompensa publicamente, amém? Ou seja, num lugar público, de repente, você vai ser recompensado por aquilo que você orou no seu secreto. Então, antes de mais nada, amados, eu creio que, por isso que eu falo que às vezes a forma que você ora no secreto, você acha que ela não pode ser orada aqui. Mas aquilo que você ora no seu secreto e ora segundo a vontade de Deus, segundo a instrução da palavra, você pode orar do mesmo jeito aqui. Se eu pedir aqui, Fernanda, vem aqui orar pela cidade de Senhor do Bonfim. Se você já orou um dia no seu secreto pela cidade de Senhor do Bonfim, você vai chegar aqui e vai dizer, Pai, obrigado, porque essa cidade é do Senhor. Eu te dou graças por isso, em nome de Jesus, amém. Pronto, orou. Falou a palavra ou não falou? Declarou a palavra ou não declarou? Então foi uma oração. No nosso secreto é um lugar onde nós vamos treinando, ficando melhor na oração. Amém? Não para que você venha aqui publicamente competir, não é uma competição de oração para ver quem ora mais bonito, né? É muito importante que tenhamos um tempo de intimidade com o nosso Pai, onde no secreto buscamos ouvir a sua voz, além de separar um local para não aparecer ou fazer bonito, apenas para a satisfação do próprio ego. Quando entramos em nosso quarto ou em um ambiente que separamos para orar, podemos nos concentrar naquilo que o Senhor tem a nos falar. E então a oração passa a ser uma conversa, ao invés de ser um monólogo. Ok? Aqui, amados, nós estamos aqui todo mundo para orar, né? Provavelmente você não vai trazer a sua atenção bastante para essa questão de estar parando para ouvir o que Deus vai dizer. Por quê? Tem pessoas aqui ao seu lado para você conversar, para você dar atenção. Mas quando você está em um lugar, em um quarto secreto, o que vai acontecer? Você olha para um lado, olha para o outro, e fisicamente não tem ninguém, sim ou não? Aí você diz, está aqui então, sou eu e Deus. É pela fé, amém? Você crê que quando você entra no seu secreto, Deus está lá com você? Eu quero dizer algo para você, amados. Quando você entrar no seu quarto, tenha a consciência, a convicção de que Deus está ali com você. Ele não está distante, não. Amém? É por isso que você lá no seu secreto, na sua conversa baixinha, ele vai te ouvir. Porque a comunicação é no Espírito. Daí você pode falar audível, amém? E ali você vai ouvir Deus falando. Pastor, como é que eu ouço Deus falando? Eu acabei de falar, é no seu Espírito. Você vai vir uma voz aqui dentro daquilo que você falou com o seu pai, e ele falou com você. Eu falei aqui em outro curso de oração que eu falei sobre prosperidade. E uma das coisas que eu volto a dizer hoje para você, amados, essa é uma grande prosperidade.
você aprender a ouvir a voz de Deus. Você está lá no seu secreto, entra lá no seu quarto, e quando você sai de lá, você sai convicto que o seu pai falou com você. Amém? É maravilhoso isso, sim ou não? Você vai começar a desfrutar dessa experiência, de no secreto você começar a ouvir o seu Deus. E por que que isso proporciona isso para nós? Por quê? É um lugar onde está em silêncio. Tem gente que acha que a oração só funciona na madrugada, mas não é porque Deus só atende você na madrugada, amém? É porque é um momento que geralmente todo mundo está dormindo, todo mundo, você não tem a quem conversar. Eu olho para minha mulher, ela está dormindo, meu filho está dormindo, e você vai para lá. Isso não, é o jeito de ouvir Deus. Eu tive uma experiência, eu vou compartilhar com você, que isso é muito interessante. Eu levantei, fui para a sala para orar, e quer queira, quer não, volta e meia, você vem com aquela impressão de que Deus está bem distante, não é assim? Você quer, oh, Senhor, não sei o quê. E eu ouvi naquela hora o Senhor dizer, ei, eu estou aqui. E sabe, eu fiz sala com o Senhor. Você pode achar isso um absurdo, mas eu creio no que eu senti, que eu percebi e que eu vi naquela hora no Espírito. Eu fiz sala com o Pai, com o Espírito Santo e com o Filho ali naquele momento. E eu pude, naquele momento, ter uma comunhão, uma consciência de que Deus não está distante, Deus está próximo de nós. Amém? Você está entendendo isso? Mas isso é muito interessante a gente perceber muito quando nós estamos realmente a sós com Ele. É maravilhoso orarmos em comunhão, eu gosto disso também, sabe? Um vai aquecendo o outro vai pegando um fogo no outro e assim vai-se embora. E a gente, de repente, aquele que está frio na oração, não está conseguindo, sabe, se levantar em força para orar, através do outro vai orando. Mas no nosso secreto é o momento que nós podemos sim ouvir, né, a voz do Senhor. Assim como tem outras indagações, tem pessoas que acham que a oração só funciona no monte, mas não é isso. Não há nenhum problema em orar no monte, mas, amados, veja as pessoas que moram em lugar. Por exemplo, nós moramos muito tempo em Juazeiro. Em Juazeiro só tem monte de entulho. Eu não ia para cima do entulho para orar. Monte lá só tem um monte bem distante, e é tão baixinho, sabe, não ia nem compensar eu ir lá nele. Aqui já moramos numa cidade que tem bastante montes, né? Aqui já seria mais privilegiados. Mas, amados, Deus conquistou para nós algo maravilhoso, que aonde você estiver, você pode orar ao Pai. Amém? Não é um lugar, é a forma como você ora, é a forma como você tem a consciência de Deus. O outro ponto que eu quero trazer de instrução para nós nessa noite, não é pelo muito falar. Amém? Por isso que quando você tiver uma oportunidade que a gente chamar você para orar aqui, se você tiver 2 palavras na sua boca para falar, ninguém vai condenar você por conta disso não, amém? Se eu chamar você para orar aqui, você que eu já falei, e você chega aqui e falar 2 palavras, eu creio que você orou, sim ou não? Eu acabei de trazer um exemplo que meu filho às vezes fala com 2 palavras, a metade de uma eu já nem consigo ouvir direito. Mas ele fala, e eu entendo, eu ouço a forma dele, eu vou aperfeiçoando a maneira de entender como é que ele fala. Então Deus também ele ouve. Se você falar da forma correta, ele vai ouvir. Amém? Então não é no muito falar. Isso geralmente as pessoas, por achar que é no muito falar, começam a fazer o quê? As vãs repetições. E para isso o Senhor vai nos instruir sobre essa forma de orar. No mesmo capítulo de Mateus aí, capítulo 6, o versículo de número 7 e número 8. Você está lá em Mateus? Mateus capítulo 6, nós lemos o versículo 5 e o versículo 6, agora vamos ler o versículo de número 7 e de número 8, ele diz assim, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Então aqui a instrução que Jesus está trazendo para nós, aqui através de Mateus, é que nós não devemos ficar com vãs repetições, ou repetições vazias. Amém? Ele está dizendo que Deus ele já sabe das nossas necessidades. Ah, pastor, então se Deus já sabe da minha necessidade, eu devo ficar calado, não falar mais. Não, Deus quer ouvir da nossa boca o que é que nós queremos, sim ou não? Isso é muito interessante, amados, porque Deus ele quer fazer segundo a vontade dele, mas também segunda a sua vontade. Se você quiser, né,
Eu falei aqui a semana passada, se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Então veja, se você quiser. Então Deus já sabe o que você precisa. Ele está olhando para você e diz, eu sei que você precisa disso, mas deixa eu ver se ela quer. Na hora que você abre a sua boca e você pede, e aí onde entra agora a questão, você não precisa ficar, né? Pai, eu quero, pai, me dê, 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 me dê. Não é as vãs repetições vazias que vão, né, fazer com que você, ou com que Deus lhe atenda. O Senhor te conhece, Ele sabe das suas necessidades, e como está escrito acima, não é por muito falar que seremos ouvidos. Lógico que devemos apresentar a Deus nossas aflições, angústias e pedidos, mas devemos fazer isso de forma consciente. Ao cair em vãs repetições, a oração se torna automática. Deixamos de refletir sobre o que falamos e com isso se perde o sentido real do que é conversar com Deus. Amém? Então, o que é que acontece? Quando a gente fica com vãs repetições, você já começa a falar no automático, sim ou não? Eu me lembro que muitas vezes eu começava, sentava na cama e aí adormecia. Nem lembrava o que era que estava falando. Ou se você falar duas palavras, atento ao que você está falando, né? Pai nosso. Pai nosso, Pai meu, Pai fulano, Pai fulano, Ele está no céu. E você começa a meditar em cada palavra que você fala. Muitas vezes você não vai conseguir nem avançar. Uma palavra só, você passa o tempo de oração, conversando com Deus ali naquela palavra. E não precisa, às vezes, você falar muitas coisas, como eu falei, não é por muito falar. Amém? Você está entendendo isso? Está compreendendo? Então, o primeiro... oração avexada? Justamente. Já viu, às vezes, alguns filhos que ficam, né? Ai, não sei o que, não sei o que. Menino! Já... Aí ele consegue da gente pela como diz o Zelezinho, pelo moído, né? Você não aguenta mais o moído e diz, homem, toma logo, vai. Mas você dá meio, até que meio de desagrado, né? Para se afastar. E algo que eu estava meditando sobre isso é interessante que muitas vezes, né, isso nós vamos entender aqui também, que quando nós pedimos às vezes coisas que não é da vontade ou lícito ou estar no tempo, para nós o Pai não vai dar, né? E aí ele quer ganhar por muito pedir. E por muito pedir não vai conseguir. E se eu fizer isso, infelizmente eu estou errando. Mas o nosso Pai Celestial, ele não erra, amém? Ele só vai nos dar na hora certa aquilo que nós já temos capacidade para administrar. É um Pai que nos ama, é um Pai que cuida de nós, amém? Então o primeiro ponto é separar um local e um tempo para orar. O segundo, não é pelo muito falar e evitar as vãs repetições. Vãs está falando aqui repetições vazias, palavras vazias, ok? O terceiro, esse daqui é poderoso, esse aqui é muito importante. Não murmure, ore com ações de graça. Eita glória. Eu já tenho visto muita gente orando, uma oração de murmuração. E tem essa oração? Tem. Uma oração que você vai para Deus e ao invés de você agradecer e confiar na palavra do Senhor, você começa a reclamar. Ah, porque eu não aguento mais isso, pai. Eu não aguento mais isso, não sei o que, murmura o tempo todo. Aí depois Deus diz, você falou o que mesmo? Eu não estou aqui para ouvir murmuração. E muitas vezes, inclusive, de coisas que Deus já fez para você, você, por uma ingratidão, não agradece aquilo que já tem e agora quer pedir mais. Então, amados, a ação de graças, o que é uma ação de graças? É você render graças a Deus por aquilo que já tem. Eu tenho certeza que você tem algum motivo para agradecer. Então, quando nós vamos orar, uma das coisas que nós sempre devemos prestar atenção, é que antes da oração nós devemos agradecer a Deus, render graças a Ele. Primeiro, por aquilo que nós já temos. Eu vejo uma coisa, amados, primeira coisa, você já pode falar. É maravilhoso, sim ou não? Você poder falar. Poder falar, isso é maravilhoso.
Às vezes eu olho para um mudo e eu fico, meu Deus, como é maravilhoso eu poder falar, comunicar, né, expressar. Você vê as agonias, a angústia que eles têm tentando expressar alguma coisa. E então você tem, se for procurar, quando você tem um coração grato, você diz, meu Deus, obrigado pelo ar que eu estou respirando, obrigado. Um monte de coisa você tem para agradecer e não murmurar diante do Senhor. E aí, essa oração, ela já começa poderosa, porque você já começa rendendo graças pelo que você tem. E sabe por que também você rende graças? Porque você sabe que a quem você está pedindo, ele é poderoso para te dar. E quando nós oramos em fé, você já crê que já recebeu, sim ou não? Então você já começa a agradecer antes mesmo de receber. Você não precisa esperar o dia de receber para agradecer. O apóstolo Band, esse camarada que está aí nessa linha do tempo, ele conta uma história que um dia o irmão chamou ele para celebrar um culto na casa dele. E ele disse, irmão, tá bom, e qual é o motivo do culto? Ele diz, é um culto de ações de graça, para agradecer a Deus por uma coisa que eu recebi, que eu pedi há 6 meses atrás. Ele disse, irmão, você deveria ter agradecido no dia que você pediu. Claro, amados, que uma pessoa quando não tem compreensão ainda, a gente vai fazer, mas o certo é, a gente pede hoje, e hoje mesmo você já, na verdade, você já rende graças antes de pedir. Eu não sei se você tem observado, mas isso é comum a gente fazer aqui. Antes de começarmos a orar, a gente começa a agradecer. Abra lá em João, nós vimos uma instrução no Evangelho de Mateus, nós vamos ver uma instrução agora no Evangelho de João, no capítulo de número 6, versículo de número 11. Sobre ainda não murmurar e render graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 6 e versículo de número 11. Quantos estão entendendo isso? 6:11. Um exemplo aqui maravilhoso, amados, que Jesus, ele realizou e ele deixou escrito para que nós viéssemos a aprender, né? Eu não sei como você se comportaria diante de uma situação dessa, mas eu mesmo, antes de eu aprender sobre fé, sobre oração, eu já sei o que eu faria. João, capítulo 6, versículo de número 11, diz, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, o que foi que Jesus fez? Deu graças a Deus, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Quantos conhecem esse contexto aqui? Aqui Jesus estava diante de quê? Diante de uma multidão, com fome, sim ou não? O que era que Jesus tinha nas mãos? De comida nada, mas alguém tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. Eu sempre confundo isso. Mas eu sei que para a quantidade, isso era quase insignificante. Para a quantidade de pessoas que tinha ali para alimentar. Sabe, amados, nós, numa situação dessa, era bem provável que a gente começasse a o quê? Murmurar. Está vendo que não tem comida para um tanto de gente desse? Manda esse povo embora. Olha, pessoal, levanta. Vocês estão com fome. Vai cada um para a sua casa. Vai procurar o que comer. Provavelmente seria essa atitude, sim ou não? Mas Jesus, ele conhecia o pai que ele tinha. Ele dizia, eu conheço meu pai. Eu sei que se eu pedir a ele aqui, ele vai fazer. Mas antes disso, mesmo ele já sabendo, ele sendo Deus, o que foi que ele fez? Ele agradeceu. Senhor, eu te dou graças. E agora ele começou a compartilhar com os discípulos aqueles pães e aqueles peixes. Então, Jesus não murmurou. Jesus podia chegar para os discípulos, olha, começa a dispensar o povo, manda esse povo embora, porque eu não tenho comida para esse povo todo. O que eu vou fazer com 2 pães, com 5 pães e 2 peixes? Vou ter que mandar todo mundo para casa. E com certeza o que era que aconteceu? Uma grande murmuração, porque o povo ia sair dali murmurando, né? Mas Jesus aproveitou aquele momento para mostrar a grandeza de Deus. Eu creio que se nós nos alimentar em fé, entendendo a palavra, pode chegar um momento como esse, sabe? Você está diante de uma multidão e de repente ninguém tem uma solução, mas você por fé e conhecendo o Pai que você tem, você trazer uma solução para aquilo dali. Quantos creem que o milagre aconteceu nesse momento aí? Amém? Eu creio plenamente, amados. Isso aqui não é apenas uma história para ilustrar a Bíblia, não.
Então, nessa passagem, Jesus pregava para uma grande multidão e, passando certo tempo, o povo começou a sentir fome. No entanto, não havia quase nada para alimentar aquela multidão, só alguns pães e peixes. Mesmo que a situação não fosse favorável, Jesus orou e agradeceu. Ele teve fé, pois sabia da fidelidade e soberania de seu Pai. Com a gente não deve ser diferente. Devemos orar ao invés de murmurar. Outra questão, outra orientação que o próprio Jesus fez questão de mostrar para os seus discípulos, para aquele povo que estava ali. Quando nós formos orar, amados, nós devemos ficar atentos que o nosso Deus, Ele é um Deus que dá em abundância, amém? Mas Jesus nos traz aqui uma instrução maravilhosa, ainda nesse mesmo capítulo 6, e o versículo 12, nós vamos ler aqui agora, e vamos ver o que foi que Jesus instruiu no final. E o quarto ponto, para que nós venhamos a aprender e a entender quando nós oramos, é que se nós sabemos que Deus, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, você, por fé, já deve se preparar para fazer com o que vai sobrar. Eu vou dizer de novo, você deve pedir, mas já deve se preparar para saber o que fazer com o que vai sobrar. Porque Deus não vai dar só para você. Você crê nisso? Deus vai dar para sobrar. É assim que eu vejo, meu Pai. Versículo número 12. Depois que todos estavam satisfeitos, diga todos. Veja, amados, Deus fez questão de todos ficarem satisfeitos. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora junte os pedaços que sobraram, para que nada, Deus não quer que as coisas que cheguem nas nossas mãos, elas se percam, que elas se desperdicem. Eles poderiam levantar dali e simplesmente deixar lá o resto tudinho que sobrou, sim ou não? Mas Jesus, Ele ensinou isso. E se a gente fosse parar para ministrar em cima desse versículo, teria muita coisa para extrair daqui, né? Ou seja, Deus, Ele quer fazer as coisas chegar em nossa mão, mas Ele quer que nós saibamos administrar da melhor forma possível. Também não desperdiçar, saber aplicar da forma correta, no lugar correto, porque Deus não é um Deus de desperdício. Deus é um Deus que dá em abundância, mas não para desperdiçar, e sim para um fim proveitoso. Amém? Então você está preparado para o que vai chegar na sua vida? Você está preparado para você administrar aquilo que vai sobrar depois de todo mundo estar satisfeito? Glória a Deus. Então, começa a se preparar, começa a entender isso direitinho, porque Deus, Ele gosta de fazer chegar com abundância. Amém? O quinto passo, fundamento ou ensinamento para que nós venhamos a orar, é ser ousado. Aleluia. E agora, para isso, nós vamos para Marcos. Nós já vimos Mateus, João, vamos para Marcos agora. Evangelho de Marcos, capítulo número 11. Você está animado? Eu estou trazendo instruções de como você ter uma oração eficiente diante do Senhor. Amém? Aleluia. Marcos capítulo 11, versículo número 24. O que está escrito diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las eis. O que é que aqui esse versículo está dizendo? Que por isso, Jesus mesmo disse que todas as vezes que nós orarmos, né, e pedimos alguma coisa, crendo, nós vamos receber e tê-los. Então, amados, isso aqui mostra para mim e para você que ao entrar diante do Senhor, ou se colocar diante do Senhor para pedir alguma coisa a Ele, segundo a sua palavra, segundo aquilo que está escrito, você deve vir com ousadia. O que é essa ousadia? É uma convicção de que a sua oração vai ser respondida. Nós falamos aqui no instante, a orientação antes é que nós devemos render graça. E uma vez que você rende graças a Deus por aquilo que Deus vai fazer, e você tem certeza que vai fazer, você entra com ousadia. O que é uma oração com ousadia? A ação de graça é uma delas. Você já entra diante do Senhor, não é pedindo,
Pai, se o Senhor quiser, sabe, olha, eu estou vivendo assim, se o Senhor quiser que me fazer isso. Não, é tendo a certeza de que a minha oração, o meu pedido vai ser respondido. Amém? E com isso nós vamos ter uma oração com ousadia diante do Senhor. Não é com falta de reverência, mas é com ousadia, com convicção. Por que nós oramos e nós declaramos, em nome de Jesus, eu já declaro que é dessa forma. Sabe, nós temos orações que nós sabemos que devemos orar segundo, se Deus quiser. Essa é a oração de consagração. É aquilo que você ainda não sabe se é a vontade de Deus, aí você ora dessa forma, se Deus quiser. Mas quantos creem que Deus quer que você volte para sua casa agora em paz e segurança? Amém? Você crê que o seu pai quer que você chegue na sua casa agora tranquilo? Então eu já sei que é a vontade de Deus. O que é que eu faço? Obrigado, Pai, porque eu vou para a minha casa e nada vai me impedir de chegar na minha casa. É igual quando Jesus falou com os discípulos, vamos para o outro lado. No meio do cruzar das águas, teve uma tempestade, mas Jesus sabia que ia para o outro lado, sim ou não? Ele já sabia que iria chegar no destino que ele tinha determinado. Então, quando nós orarmos a Deus, sabendo que Ele nos ouve, nós vamos orar com confiança. Ah, você não deveria orar dessa forma. Não, se você crê que é a vontade de Deus, você pode orar com confiança. Por que quando nós oramos hoje, por exemplo, por cura, nós oramos com intrepidez mesmo, com ousadia? Porque eu já sei que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é nos curar, é nos fazer desfrutar de saúde divina. Então eu já oro com ousadia mesmo, crendo na resposta da minha oração. Amém? Seja ousado a orar e acredite que se for da vontade do Senhor, Ele fará. Além disso, precisamos sair da nossa zona de conforto ao orar. Pode ser difícil pedir por quebrantamento ou por ser usado por Deus, porque com isso transformações irão acontecer nas nossas vidas. Mas precisamos nos livrar das comodidades se queremos verdadeiramente ser servos e ferramentas para a obra do Pai. Isso aqui traz algo a nosso respeito também, que muitas vezes você tem que se levantar diante de uma situação que é melhor, é mais confortável você ficar calado, sim ou não? Vou trazer um exemplo. Digamos que tem alguém possesso na rua. E está lá o negócio, sabe, um negócio complicado, atormentando aquela pessoa. É mais comodidade eu entrar de fininho para a minha casa, trancar a porta bem devagarzinho, sentar no meu sofá, ligar um som ou uma TV com um som bem alto e fazer de conta que nada está acontecendo. Eu posso estar aqui agora falando, inclusive, de coisas que eu já ouvi testemunho desse tipo, porque é mais cômodo. Mas Deus não nos chamou para isso. A Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de ousadia, de amor e de moderação. Por conta da ousadia, do que eu sei que Deus já me deu, por conta do amor que Deus derramou em mim agora pelas pessoas, eu vou me levantar e vou, muitas vezes, resolver uma situação, né? Minha esposa, ela gosta muito de falar sobre coisas que deixam ela indignada. Por exemplo, quando ela vê alguém na rua, de repente sendo, né, judiado, mesmo alguém menosprezando, alguém maltratando, principalmente alguém em desvantagem, ela se enfurece, ela vai lá mesmo em ousadia, ela resolve aquilo. São coisas, amados, que mexem conosco, mas é mais fácil. Quem vai dizer alguma coisa contrária a você? Você sai de fininho. Eu lembro que um dia ela abordou uma pessoa na rua e a pessoa disse, você é crente, né? Ou seja, ela percebeu que aquela atitude é de alguém que crê na palavra de Deus, crê no poder de Deus e que se move para o favor do próximo. Amém? Então, uma vida de ousadia, a oração ousada mesmo, é essa oração de que muitas vezes você vai comprar a briga do outro. A situação não é nem com você. É o caso que eu gosto de falar muito, o caso de Davi. Davi chegou, o gigante estava ameaçando o exército. Ele não era um soldado do exército, não. Mas ele chegou lá e disse, epa, quem é esse camarada aí? Quem é esse incircunciso aí que está ameaçando o exército do Deus vivo? Ei, eu vou comprar essa briga aí. E ele foi lá e comprou a briga sozinho, amém? Então, a situação é uma ousadia. Ele tinha ousadia, ele sabia quem era Deus, ele já sabia das coisas que Deus já tinha feito para ele, e agora ele confiou e foi lá. Amém? Então, esse é um outro passo que nós devemos ter em mente todas as vezes que nós formos orar, ousadia. E uma das coisas que eu digo para você, num confronto como esse, principalmente quando você invade o terreno
do inimigo, você tem que ir com ousadia mesmo. Você tem que ir sabendo quem você é, não duvidando do seu coração. E você já deve chegar chegando mesmo. Não chega, sabe, com um coitadinho, não. Tipo assim, não, você já chega chegando e diz, epa, acabou a confusão aqui. Chegou ordem nessa casa, chegou coisa nesse lugar. É assim na nossa casa, quando as coisas começam a se levantar. Às vezes, é o que eu falei, mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas era para a gente ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo, né? Então, você sabendo disso, levanta uma situação e você diz, epa, parou por aqui, chegou, chega. E aí você dá uma ordem, você determina. Isso é uma oração de ousadia. Um dia uma pessoa disse, quem é você para querer determinar as coisas assim dessa forma? Eu sei, mas eu não vou fazer isso com pessoas, eu não tenho nada de autoridade sobre as pessoas, mas contra o poder do inimigo, Deus me deu autoridade, e sobre ele eu chego mesmo. Deus disse que você é autoridade sobre toda a potestade, todo o poder, não é algum, é todo o poder. Então como é que você vai chegar? Você vai chegar como um coitadinho? Ô, seu diabo, licença, sai da minha casa, né? Não. Epa, em nome de Jesus, bate em retirada, ponto final. Ele vai ficar lá, Jesus mostrou isso, ele expulsou um demônio e ele ficou lá ainda conversando. Jesus, cala, vai. Nem ousadia Jesus deu para ele ficar falando, mandou logo foi ele sair. Cala a boca e vai-se embora daqui, né? Então essa é a nossa convicção. Ousadia, amém? O outro passo, examinar a si mesmo. Aí mesmo em Marcos 11, o versículo 25, esse é muito importante, amados. Para nós também, todas as vezes que você for orar. Quantos aqui querem ter as suas orações respondidas? Amém? Marcos 11, 25. Onde você estava mesmo, só o próximo versículo. Quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu também não perdoará os seus pecados. Essa aqui é uma instrução maravilhosa para nós, amados. Sabe, muitas vezes as pessoas oram e não têm as suas respostas nas suas orações. Mas eu sempre digo, não é porque Deus não quer responder. Não é porque Deus não quer fazer aquilo que você pediu. Não é porque o Senhor ele não quer, sabe, te beneficiar. É porque às vezes o Senhor está esperando você resolver algumas coisas. Amém? Amados, só uma ilustração. Se você tem alguma coisa contra alguém e Deus te beneficia, para aquela pessoa, parece ou não parece que Deus faz acepção de pessoas? Porque Ele sabe